Você já percebeu que muitas vezes as maiores batalhas que a gente precisa vencer vêm depois da vitória? Talvez você me pergunte, como assim, pastor? Depois da vitória é hora de celebrarmos. Depois da vitória é hora de nos alegrarmos. Mas não é bem assim que acontece em Juízes, capítulo de número 8. Josué vai para a guerra com 300 homens. O poder de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária. Aquilo que aconteceu foi falado entre todas as tribos de Israel e as outras nações em volta ficaram tremendo de medo do exército do Senhor. E agora, então, é hora de celebrar. Será que vai ser assim? No capítulo 8, o texto bíblico começa exatamente com uma das tribos reclamando. Chega para Gideão e diz: como é que você vai para uma guerra dessa, tem essa vitória e não nos convida para guerrear, não nos convida para participar? É mais ou menos assim. Em vez deles estarem celebrando a vitória que Deus havia concedido a toda a nação, estavam preocupados com reconhecimento, prestígio, posição. Talvez eles ficassem com medo de chegar em casa e a esposa dizer: poxa, Gideão foi com 300 homens para a guerra e você ficou em casa, se escondeu embaixo da cama. Tome vergonha, cara, vamos agir. Mas Gideão usa de sabedoria. Ele pega, conversa, responde com humildade e evita um conflito entre os irmãos. Ele compreendeu que preservar a unidade do povo era mais importante do que alimentar a disputa de ego. Ele entendeu que a unidade estava acima do conflito. E ele vivenciou essa experiência em busca da unidade. Afinal de contas, a vitória não foi de Gideão. A vitória foi de Deus. A vitória não foi de Gideão. A vitória foi de Israel, o povo de Deus. Muitas vezes confundimos as coisas. Ao invés de celebrarmos a vitória, estamos tão preocupados com o reconhecimento pessoal que deixamos passar aquele momento preciosíssimo de celebrarmos ao Senhor as conquistas que é dada ao povo de Deus. De celebrarmos ao Senhor a conquista do meu irmão, a conquista da minha família, a conquista da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero te convidar a refletirmos juntos em Juízes, capítulo de número 8. Olhamos que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com a vitória. Para esses, talvez a derrota fosse o momento melhor da vida deles, um sentimento vitimista de que eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer. Outros, com a vitória, se tornam arrogantes, prepotentes, humilhando os outros, se colocando numa posição de superioridade. Gideão não era um homem perfeito. Falhou em alguns momentos, errou em algumas situações. O poder que ele tinha nas mãos era muito grande e muitas vezes ele falhou. Mas ele buscou entender o que Deus queria fazer na vida dele e através da vida dele para abençoar o seu povo. No final da vida, Gideão deixa um legado importante. Enquanto ele estava vivo, houve paz em Israel. Enquanto ele estava vivo, houve prosperidade em Israel. Enquanto Gideão estava vivo, Israel estava adorando o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração ao Senhor, o Senhor nosso Deus. Com a morte de Gideão, o povo novamente se afasta do Senhor. É uma situação triste e muitas vezes eu tenho chamado a atenção, inclusive a minha própria atenção, em entender que nos momentos de vitória e de celebração é momento de adoração ao Senhor e devemos continuar buscando ao Senhor sabedoria para continuarmos caminhando com Ele. O texto diz que logo depois da morte de Gideão,
O povo esqueceu de Gideão, esqueceu da família dele, esqueceu da gratidão e esqueceu do Senhor. Vamos ler o texto bíblico, está lá em Juízes capítulo 8, verso 35. Também não foram agradecidos a família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Israel não esqueceu apenas os feitos de Gideão, mas principalmente os feitos de Deus através da vida dele. A ingratidão sempre abre caminho para o afastamento espiritual. Em nossos dias, o perigo continua o mesmo. Muitas vezes buscamos Deus nas crises, mas nos esquecemos dele quando chega a vitória. Buscamos Deus quando estamos no sufoco, mas esquecemos de agradecer ao Senhor quando Ele está ao nosso lado, nos dando a vitória. Então, fica a dica para você. Quando Deus responder às suas orações, continue adorando ao Senhor. Quando Deus responder às suas orações, dê um grito bem alto de glórias a Deus e se aproxime mais e mais do Senhor, porque Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida e com a sua vida. Como Gideão, que deixou um legado, deixou um exemplo. Um homem que era inseguro, um homem que morria de medo, se torna num grande líder que Israel teve e que deixou uma marca importantíssima para mim e para você. Os 300 de Gideão venceram uma batalha. Que Deus abençoe o seu dia.